Voltamos a falar sobre a Lei 14.382 e suas repercussões nos registros públicos. Então, nós vamos falar agora sobre a questão dos novos prazos, para a cessação dos efeitos da prenotação. Então, basicamente, existem dois prazos de, vamos dizer, de eficácia da prenotação, de validade, de eficácia dos efeitos da prenotação. 20 dias, que é o prazo comum para todos, 20 dias úteis. Então, a prenotação tem validade de 20 dias úteis para praticamente todos os atos, com exceção do procedimento de reurb, que nesse caso o prazo da prenotação é de 40 dias úteis. E conforme nós já mencionamos no bloco anterior, naqueles casos em que é apresentado para registro um título onde existe um procedimento de retificação diária em andamento, então a prenotação relacionada a esse título que está sendo apresentado, ela é prorrogada até o encerramento do procedimento da retificação diária. Então, nós temos aí uma prorrogação. Pode ser até que aconteça tudo dentro dos 20 dias mesmo, mas se porventura não acontecer, não é necessária a reapresentação desse título em função de cessação dos efeitos da prenotação, porque ele é prorrogado. Ou seja, ele não passa o efeito, o prazo de validade dessa prenotação, desse título apresentado no decorrer de um procedimento de retificação, ele não passa a contar, enquanto não termina o prazo da prenotação da retificação diária. Então, basicamente, os prazos são esses aí. Em relação aos confrontantes, o artigo 213, parágrafo 10, também trouxe uma nova definição do que pode ser considerado confrontante para efeito de retificação diária. Então, assim, resumidamente, não são considerados confrontantes os detentores, de modo geral. Não é o possuidor. O possuidor, ele detém um direito de aquisição sobre aquele bem, porque existe o possuidor, existe uma prescrição aquisitiva correndo em favor dele. Então, ele é considerado, sim, um confrontante, até porque a prescrição aquisitiva não pode ser interrompida. Então, não pode ser desconsiderado a presença dele lá, a posse dele lá naquele imóvel, no que diz respeito à confrontação. Ele é considerado. Mas se for um detentor, que ele não atua em nome próprio, ou se for um detentor de um crédito, também não. E os credores, já passando para a segunda situação, os credores de modo geral, com ou sem garantia real, inclusive fiduciária. Mesmo o fiduciário, o credor fiduciário, ele não é considerado confrontante aqui, sim, o devedor fiduciante, esse sim é considerado confrontante para fins de retificação diária. Uma outra mudança trazida pela Lei 14.382 diz respeito à impugnação injustificada no procedimento de reconhecimento extrajudicial da usucapião. Então, até então, não havia uma regulação quanto a como lidar com essa questão da impugnação injustificada, em que a pessoa não apresenta uma razão simplesmente válida, mas simplesmente ele diz que não concorda, não concorda, eu sou proprietário, enfim, o confrontante não concorda, então ele não apresenta elementos que deem realmente uma sustentação àquela sua impugnação. Ele faz uma impugnação genérica. Por exemplo, o enunciado 62.10, ele diz o seguinte, olha, não será, ou melhor, é isso mesmo, a impugnação fundada na presunção de terra devoluta deve ser considerada injustificada. Então, aqui já trouxe uma informação objetiva, o tipo de impugnação que já é classificada como injustificada. Por exemplo, o poder público, ao ser intimado do procedimento de usucapião, lá pelo oficial dos imóveis, se ele manifestar lá, olha, não concordo porque isso aí se trata de terra devoluta. Evidentemente que esse tipo de impugnação só seria cabível, vamos dizer assim, ou passível de apresentação numa terra não titulada, sem matrícula.
Uma terra onde já existe matrícula, esse tipo de alegação é absurdo, né? Não teria nem o menor sentido. Mas vamos pensar numa usucapião onde não há matrícula, não existe matrícula de imóveis. E aí o poder público traz essa argumentação. Então, isso reflete muito bem o que já está reiteradamente decidido no âmbito judicial, de que as terras devolutas não se presumem, né? Para que se estabeleça que aquele bem é uma terra devoluta, ou seja, uma terra que foi devolvida ao poder público, isso tem origem lá nas capitanias hereditárias, né? A questão de devolver quando terminasse o prazo, enfim, ou que o poder, a coroa extinguisse aquele direito da capitania hereditária, durante o qual muitas posses se surgiam, enfim, esse é um outro tema, mas só para poder entender, falar um pouquinho sobre isso. Então, não se presume, é preciso que haja um procedimento, né, demarcatório que identifique realmente aquela área é pública. Então, não se pode presumir. Então, uma alegação, uma impugnação ao reconhecimento da aquisição da propriedade pela usucapião, com a mera alegação de se tratar de terra devoluta, é considerado um procedimento, uma impugnação injustificada e, portanto, o registrador de imóveis, ele não levará em consideração nos termos do parágrafo 10 do artigo 216-A da Lei 6.015. E aí o parágrafo 10 mostra que se o impugnante, né, o poder público no caso, nesse caso nós estamos mencionando aqui de terra devoluta, desejar, ele pode, então, manejar o procedimento de dúvida lá nos termos do artigo 198. Então, ele que vai começar esse procedimento lá, e não o registrador, tá certo? E, nesse sentido, também temos um enunciado aprovado, o 5885, dizendo que cabe reclamação, também chamada de dúvida inversa, se o registrador não suscitar a dúvida. Então, seria esse o procedimento que esse impugnante, poder público, municipal, estadual ou federal, né, iria, basicamente, na questão de terra devoluta, basicamente a União, iria mover nessa impugnação, essa reclamação, essa dúvida inversa, para efeito de paralisação desse procedimento. Mas, enquanto nisso não acontecer, não houver nenhuma medida, nenhuma determinação judicial quanto a essa eventual impugnação, ou melhor, reclamação, dúvida inversa, o procedimento corre normalmente, porque a lei estabelece que isso será desconsiderado pelo registro de imóveis qualquer impugnação injustificada. Uma outra importante novidade trazida, né, pela Lei 14.382 para os registros públicos, aqui no registro de imóveis, é a possibilidade da adjudicação compulsória perante o registro de imóveis. Isso está lá no artigo 216b. E, para que isso aconteça, o que diz lá, né? Que a adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóvel da situação do imóvel. Então, essa adjudicação compulsória é na situação do imóvel. Então, se você tem uma situação de desdobramento de serventia, onde a matrícula está lá na serventia anterior, você vai pegar essa certidão do registro de imóveis, né, onde consta o imóvel na propriedade desse promitente vendedor, e vai dar entrada nesse pedido de adjudicação compulsória no cartório da situação do imóvel, porque se trata de um ato de registro estrito sensu, então seria lá mesmo, né? Fora esse caso que nós mencionamos, do registro do contrato de locação, lá pelo parágrafo único do 67, esse ato de registro da aquisição, né, por adjudicação compulsória, será feito na situação do imóvel, no registro de imóvel da situação do imóvel. E aí, para que você faça esse pedido também, você tem que estar assistido por advogado, tá? É necessário advogado nesse procedimento. E quem pode requerer essa adjudicação compulsória no registro de imóveis, assistido por advogado? O promitente comprador, o cessionário, promitentes cessionários ou sucessores, né? Sucessores de cada um desses aí, do promitente comprador, do cessionário, conforme o caso, né? Se ele já tiver cedido,
ou tiver prometido ceder, e esse promitente cessionário faleceu, então quem são os sucessores dele? Então isso, claro, tem que ter alguma habilitação disso no inventário, esse direito de ser adjudicado lá no inventário, não é? Ou partilhado lá no inventário. Então esse título, juntamente com os anteriores, promessa de cessão, enfim, e a promessa de compra e venda, vão ser juntados para apresentação no registro de imóveis, a fim de que se faça a adjudicação compulsória. Também é legitimado a pedir essa adjudicação compulsória o promitente vendedor. Ele tem interesse, né, em que esse imóvel saia do nome dele. O promitente comprador, o cessionário, enfim, não se mexe. Então, ele, mostrando ali os títulos, né, ele pode requerer que se faça essa adjudicação compulsória para o promitente adquirente. Quais são os requisitos? O instrumento de promessa de compra e venda, de cessão ou de sucessão, prova do inadimplemento da celebração do título, então é preciso que esse requerente prove que ele intimou, né, notificou a outra parte, seja o promitente vendedor, seja o promitente comprador, para a outorga do título e que houve omissão, essa pessoa não cumpriu. Está intimada a comparecer no cartório de notas, tal, a documentação já está lá, para que você para a gente possa formalizar esse ato. E ele, então, não comparece, a certidão lá não compareceu aqui essa pessoa para poder fazer essa escritura pública. Então, você tem a notificação e a certidão lá do tabelião, né, por exemplo, de que ele não compareceu lá para fazer essa escritura. E aí você tem, com as certidões dos distribuidores, que você já deve ter deixado à disposição no próprio tabelionato para a outorga dessa escritura definitiva, e você pode, então, requerer, pagando ITBI também, imposto de transmissão, requerer a adjudicação compulsória. Claro, essas certidões são importantes para mostrar que não existe litígio. Por exemplo, o promitente comprador, ele quer requerer a adjudicação compulsória, mas na certidão vai constar que existe uma cobrança, porque o promitente comprador não pagou o preço. Então, existe uma cobrança, existe um litígio. Então, se existir litígio relacionado a essa promessa de compra e venda, é evidente que não será possível fazer essa adjudicação compulsória. Mas, se elas não constarem nada, estiverem limpinhas, né, então é perfeitamente possível. Ou pode ser até do promitente comprador em relação ao vendedor por alguma situação que ele não quer o imóvel, né, e detectou que a área não corresponde, enfim, existe uma reclamação aí de diferença de preço, senão ele não quer, enfim, algum descumprimento da parte do promitente vendedor também, que a certidão vai apresentar isso. Então, nesse caso também não será possível fazer essa adjudicação compulsória. Então, com isso, mas fora isso, estando as certidões limpinhas, então, pagando ITBI e com a procuração para o advogado, tem que ter uma procuração com poder específico para pedir essa adjudicação compulsória, então o procedimento estará completo para que o registrador possa proceder ao registro dessa aquisição da propriedade por adjudicação compulsória. A lei diz que o título dessa adjudicação será exatamente a promessa, a cessão ou documento de que comprova a sucessão desse direito, né, pelos herdeiros lá. Então, uma questão que surge essa promessa ou essa cessão tem que estar registrada previamente? Na lei, existia essa previsão, né, na lei que foi levada para a sanção do presidente da República, de que não seria desnecessária a apresentação do registro, necessário o registro para viabilizar a adjudicação. Isso foi vetado sem justificativa, mas me parece que nem precisa de justificativa mesmo, porque, primeiro que a súmula 239 do STJ já mostra, né, que a adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda. Então, se judicialmente não se condiciona, porque extrajudicialmente iria, né, condicionar. Então, se nós trouxermos essa condição do registro prévio para viabilizar a adjudicação compulsória, nós não estaríamos modernizando, né, nós não estaríamos facilitando, né, esse procedimento no registro de imóveis, estaríamos dificultando, na verdade. E a ideia não é essa. A ideia é simplificação desse procedimento e modernização desse procedimento. E o próprio título de promessa que vai realmente integrar. E até porque, se tivesse já também registrado esse contrato,
não teria sentido apresentar novamente esse contrato, né? E o contrato faz parte do pedido de adjudicação compulsória. Então, se já está registrado, basta mencionar, conforme o registro tal, e não é essa dinâmica que é colocada aqui para o caso de adjudicação compulsória. Então, essas são informações que a lei traz, né, dessa possibilidade de adjudicação compulsória, muito elogiável, que vai facilitar muito situações de regularização dessas propriedades, sem necessidade de uma usucapião, etc., que é um procedimento diferente e mais complexo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre outros aspectos relacionados às repercussões da Lei 14.382 nos registros públicos.